Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula no meu canal, mais um encontro. Seja muito bem-vindo aí você que está assistindo essa transmissão do seu celular, do seu computador, notebook, tablet, TV, por aí vai. Você que está assistindo aqui essa aula na região sudeste do país, talvez na região sul, nordeste, talvez de fora do país, né? Nós temos aqui muitos que nos acompanham de outros países, principalmente países que falam também a língua portuguesa, Portugal, entre outros, né? Também na América Latina, com a língua espanhola. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um encontro, que nós vamos falar aqui de duas técnicas, duas formas para você dimensionar sarjetas de drenagem urbana, tá? Então, existem algumas possibilidades para você realizar esse dimensionamento. E nessa aula de hoje você vai conhecer então os formatos padrões de sarjetas, né? Você vai conhecer as formas de calcular essas sarjetas e o porquê é importante você se atentar a esse dimensionamento desse dispositivo. Beleza? Então sejam muito bem-vindos aí mais uma vez. Eu queria, antes da gente iniciar efetivamente, me apresentar aqui para vocês. Muito prazer, meu nome é José Costa. Eu sei que muitos já acompanham aqui o meu trabalho, outros estão chegando hoje aqui, né? Então, muito prazer. Eu atuo no mercado já há 14 anos, vou fazer 15 anos de atuação próximo janeiro. E ao longo aí desses 14 anos, eu atuei sempre na área de hidráulica, hidrologia, drenagem, recursos hídricos, modelagem e por aí vai. Então, além dessa bagagem, dessa experiência que eu tive ao longo dessa quase uma década e meia, né? Eu também, 3 anos atrás, comecei a compartilhar um pouco dessas experiências, dessa bagagem aqui nas redes sociais. Por isso que nós criamos aí o nosso canal no YouTube, nós criamos o nosso Facebook, Instagram, LinkedIn, Telegram e por aí vai, tá? Então, dentro dessas redes sociais, que são os nossos canais de comunicação, nós temos aí contribuído, né, divulgado, fomentado, compartilhado informações relevantes sobre a área de drenagem, recursos hídricos e afins, tá? Então, ao longo desses 3 anos, nós fizemos aí eventos presenciais, nós fizemos aulas, postagens nas redes sociais, artes, desenhos, planilhas, apostilas. Hoje nós temos uma plataforma de capacitação com diversos treinamentos ali profissionais. Nós temos uma pós-graduação e nós fizemos também algumas edições do nosso mini curso de drenagem urbana, que é um aprofundamento ali, um passo a mais dentro desse mercado da drenagem urbana, onde você conhece ali as técnicas para dominar a drenagem e o caminho para você faturar 10 mil reais nessa área. Então, fizemos esses eventos também gratuitos ao longo aí desse período. Inclusive, já deixando aqui um parênteses aqui com vocês, pessoal, nós estamos prestes a iniciar mais um mini curso de drenagem urbana, tá? Esse mini curso, ele vai acontecer aqui nos dias 2 até o dia 9 de setembro. Serão 4 aulas, então no dia 2, no dia 4, no dia 6 e no dia 9 de setembro, sempre às 8 horas da noite, tá? Então esse mini curso vai ser ao vivo e online aí com vocês, 100% gratuito, com uma carga horária de 8 horas, então cada aula aqui com 2 horas, e no final você vai ter direito também a um certificado de conclusão com o seu nome, tá? Então, pessoal, esse mini curso aqui, para você participar, basta você clicar no link aqui na descrição desse vídeo, garanta aí a sua inscrição, faça aí a sua inscrição, garanta a sua vaga, para a gente se ver aí na primeira aula, no dia 2 de setembro, ao vivo aí com vocês, ok? Um ponto interessante aqui, pessoal, é que esse mini curso aqui, você vai aprender a dimensionar sarjeta, boca coletora, rede de drenagem, modelar o nosso sistema de drenagem dentro do swing, né? Além de conhecer o passo a passo para você atuar profissionalmente nessa área e faturar 10 mil reais com projetos e consultorias nesse mercado, tá? Então fica esse convite aí para você. O link está na descrição aqui desse vídeo. Basta clicar para você acessar essa página e fazer a sua inscrição. Todos esses eventos, né? Esse mini curso que vai acontecer agora, começo de setembro, as aulas, as postagens, tudo que nós temos, né, de ações concretas na drenagem, né,
elas são organizadas para que você possa efetivamente dominar a drenagem urbana e faturar 10 mil reais nesse mercado. Tá? Hoje nós temos aí diversos e diversos alunos que ingressaram nessa área da drenagem, né, que estão aí dominando cada vez mais as técnicas, dominando os softwares, as equações, já estão faturando 10, 20, 30, 40, 150 mil reais nessa área e você não pode ficar de fora. Beleza? Então, pessoal, recados dados, eu queria já também pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se esse tema te interessa, né, de alguma forma. Não sei se você sabe, mas o YouTube, ele divulga mais o vídeo, ele apresenta mais o vídeo para outros profissionais quando ele vê que tem uma certa interação, né, uma relevância nesse vídeo. Então, a sua curtida é como falar para o YouTube. O YouTube pode apresentar para outros profissionais que esse material é bacana, tá? Se você já conhece esses outros profissionais, 2, 3 colegas próximos aí, de profissão, de trabalho, de faculdade, já clica aqui em compartilhar e manda para o seu colega, tá? Vai ser uma boa informação, uma boa aula aí, um bom material que você vai estar contribuindo aí com seus colegas de trabalho, de profissão, de faculdade, tá? E por fim, pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você não perca nada do que a gente tem postado aqui diariamente aqui para vocês, para aproximar vocês desse objetivo, né, de dominar a drenagem, faturar 10 mil reais nesse mercado profissionalmente, atuando com projetos e consultorias nessa área. Beleza? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, pessoal, para a gente iniciar. E eu separei esse tema de hoje, né, de duas formas, para dimensionar sarjetas de drenagem urbana. Separei esse tema aqui em 3 etapas, né? A primeira etapa é o que são as sarjetas de drenagem, quais são os seus padrões, né, mais comuns aí de serem encontrados no mercado. Por que dimensionar uma sarjeta, né? Inclusive, hoje em dia nós temos muitos profissionais ainda, algumas prefeituras, que não dimensionam, né? Simplesmente coloca a sarjeta lá e fala, põe a sarjeta lá que ela aguenta. Ah, mas que sarjeta que é? Qual que é o formato? Ah, põe uma padrão lá mesmo e ela aguenta. Mas qual que é a distância máxima da sarjeta até a boca coletora? Ah, põe lá tantos metros lá que ela... Então, não, né? Não. O processo correto, né? Fazer o dimensionamento, fazer uma análise hidráulica dessa sarjeta. Verificar a lâmina d'água para ver se a lâmina d'água não está extravasando o nosso dispositivo. Verificar a velocidade, né? Então, alguns pontos aqui para a gente refletir a importância desse dimensionamento. E no terceiro ponto, a gente vai mostrar para vocês as duas formas de você fazer o dimensionamento desse dispositivo. Então, já pega papel e caneta aí, ou deixa aberto um bloco de notas no seu computador, um Word, para você tomar nota, porque vai ser importante aí, justamente um dos primeiros dispositivos que nós temos na drenagem urbana, né? Quando chove ali na cidade, na rua, a água escoa do pavimento vai para onde? Vai para a sarjeta, né? Então a sarjeta vai conduzir esse escoamento, que vai ser direcionado até a boca coletora, da boca coletora para o ramal de ligação para a rede de drenagem para o descarte, né? Para o deságue final na nossa macro drenagem. Então a sarjeta está bem no início ali, e se a gente erra a sarjeta, a gente tem uma grande chance ali de gerar um pequeno problema lá, ou pequeno, ou médio, ou grande, né, problema ali dentro da nossa área de drenagem com alagamentos pontuais, tá? Bom, vamos lá. O que são as sarjetas de drenagem? Bom, acho que todo mundo aqui já deve saber o que é efetivamente a sarjeta, ou pelo menos ter uma noção básica, né? Mas aqui uma definição clara para a gente nivelar aqui todo mundo e iniciar com a mesma linguagem, né? Que são dispositivos lineares, né? Aqui eu coloquei errado, conduzem, tá? Que conduzem escoamentos superficiais provenientes da chuva. Ou seja, nós temos aqui uma faixa, né, do pavimento, uma faixa da calçada, uma faixa ali na nossa área urbana. Quando chove sobre esse pavimento, a parte central do pavimento é a parte mais alta do pavimento. Logo, essa água de chuva, ela se converte em escoamento superficial direto e ela vai escoar para as laterais, né? Sendo que a parte central do pavimento é o ponto mais alto, então a água escoa para as laterais. Escoando para as laterais, aí nós teremos ali esse escoamento chegando, né,
na nossa sarjeta, e essa sarjeta vai conduzir esse escoamento longitudinalmente, tá? Então, esse é o dispositivo linear. Essa é a nossa sarjeta de drenagem urbana, ok? Beleza. Quais são os tipos convencionais de sarjeta? Olha só, nós temos aqui 3 modelos que são bastante usuais, que nós temos a classificação tipo A, tipo B e tipo C, né? Isso daqui foi retirado do manual de drenagem da Sudecap de Minas Gerais, e nós temos aqui esses 3 formatos. Então perceba que aqui nós temos o passeio, né, ou o terreno aqui em cima, né, acima do meio fio, tá? Nós temos aqui o nosso meio fio de concreto, FCK de 20 MPa. Depois nós temos aqui a sarjeta também de concreto, né, a mesma resistência, 20 MPa. E aí nós temos já o pavimento, né, com a faixa de rolamento, ok? Esse tipo A, ele é um tipo que ele é muito raso, tá? Então ele é mais indicado para quando você tem vazões ali extremamente baixas, porque olha só, você tem uma declividade de 3%, ó, 3%, é muito pouco aqui essa queda da sarjeta, que gera uma lâmina de 1,5 sem extravasar para a faixa de rolamento, né? Então 2 centímetros já teria um pouco de água na faixa de rolamento, então é uma sarjeta extremamente rasa, né? E não tão utilizada assim quando nós temos uma vazão um pouco mais considerável, né? Então, realmente, uma sarjeta um pouco mais limitada na questão de escoar mesmo ali a vazão com uma lâmina aqui que ainda caiba dentro cabe dentro do nosso dispositivo, né? Não extravase aqui para a faixa de rolamento, tá? Então, esse tipo A acaba sendo um tipo mais raso, mais superficial. O tipo B, nós já temos aqui uma queda de 3% no tipo A, e do tipo B nós já vamos para uma queda aqui de 15%. Já começa a ficar um pouco mais interessante do ponto de vista hidráulico, tá? Da capacidade hidráulica do dispositivo. Então perceba que nós temos aqui, da mesma forma, o passeio aqui em cima, o meio fio de concreto, a sarjeta de concreto, e aqui o pavimento, né, da faixa de rolamento. A nossa lâmina d'água interna na sarjeta agora, ó, mesmo que eu tenha 18 centímetros, tá, no meu meio fio, mas internamente, para a água não sair da minha sarjeta, não começar a invadir a faixa de rolamento, né, nós teríamos uma lâmina de 7,5 centímetros, tá? Então, 7,5 centímetros, ok? Então, tendo aqui essa lâmina, né, nós não temos um extravasamento da seção para a faixa de rolamento. Nós estamos colocando toda a água aqui, né, concentrada dentro do dispositivo, ok? E nós temos a sarjeta tipo C, que tem uma declividade mais forte, em torno de 25%. Aí sim nós temos uma capacidade hidráulica ainda maior, tá? Ainda maior. E acaba tendo uma limitação também dessa porcentagem, até por riscos ali, né? Nos pedestres que estão passando na rua, se eu tenho uma declividade muito forte, fica um buracão aqui, né? Fica perigoso para o cara enroscar o pé ali, ou até passar com o veículo, cair aqui na lateral da sarjeta. Então, acaba sendo uma limitação, né, também de valores aqui máximos, sendo que a gente tem os 3 tipos, né? Aqui o mais raso, com menos eficiência hidráulica, o intermediário de 15%, e aqui o mais aprofundado, gerando uma lâmina de 12,5 centímetros interno na sarjeta, de lâmina livre aqui na sarjeta, né? Lembrando que a gente tem mais 5,5 já ocupando a faixa de rolamento, mas considerando somente a lâmina interna, a gente teria 12,5, que é respectivo aos 25% aqui, né? 4:1, que é a inclinação da nossa sarjeta, tá? Então, pessoal, esses daqui são os 3 tipos mais usuais aí, né, que são aplicados em projetos de drenagem urbana, indo do mais raso para o mais aprofundado. E, obviamente, do ponto de vista hidráulico, né, o tipo C tem mais capacidade hidráulica, ou seja, ele vai suportar mais vazão, cabe mais água dentro da sarjeta tipo C, né, justamente por essa inclinação ser mais forte e gerar um delta H aqui maior, na ordem de 12,5 centímetros. Beleza? Bom, maravilha. Depois nós temos aqui, pessoal, só minimizar esse trecho, nós temos o seguinte ponto: por que dimensionar uma sarjeta, né? Qual que é a importância de se dimensionar esses dispositivos que nós vimos ali na tela anterior? Bom, o que acontece?
Nós, como eu comentei no início da aula, né, muitas vezes a gente vê a indicação de sarjeta numa forma não tão técnica, né, uma forma mais chutada mesmo, estimada, né? Ah, que sarjeta que põe? Põe a sarjeta X ali, mas qual a distância? Ah, põe Y de distância. E um negócio um pouco fora ali da técnica, né, que nós temos aí disponível para fazer análise de sarjeta, tá? Muitas vezes pode-se pensar o seguinte: ah, não, mas sarjeta é um dispositivo simples. Põe lá mesmo chutado, lá estimado e não vai dar muito problema. Mas ela pode sim apresentar vários problemas, né? Dentro aí do cenário de drenagem urbana, que são problemas que ninguém quer passar, né? Ninguém quer estar passando com o carro numa rua alagada, né? Ninguém quer estar pagando imposto ali para uma obra que não é eficiente, né? Então, assim, pode trazer várias patologias, vários problemas aqui que nós vamos mostrar aqui para vocês, até para que a gente possa abrir essa visão da importância, né, de avaliar esse dispositivo. É um dispositivo simples, né? A primeira linha da drenagem, sim, né? Mas se não for bem avaliado, ele pode trazer problemas sim, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Se a sarjeta falha, né, ou seja, se a vazão que está sendo veiculada na sarjeta é maior do que a própria sarjeta suporta, tá? Nós temos um extravasamento da água da sarjeta, tá? Então a sarjeta não é mais capaz de conduzir aquela vazão. Se ela não é mais capaz, eu tenho esse extravasamento, tá? Esse extravasamento, ele pode, né, começar a tomar conta aqui, ó, no nosso eixo de rolamento, tá? E aqui nós temos a passagem de veículos, ok? Então, até algumas prefeituras permitem, né, com que tenha aqui um certo extravasamento para TRs maiores, né? Ainda confinando essa lâmina entre os meios fios, né? Mas tendo até uma certa lâmina que limite, né? No rolamento, tá? Mas obviamente, pessoal, esse aqui é um cenário que nós não queremos para o nosso projeto, né? Se for para um TR maior, olha, nós projetamos para TR10, mas para TR 25 anos há uma lâmina limite, bom, é algo ainda suportado, né? Algo ainda que pode ser adotado a critério de projeto, tá? Mas projetar já para ter o nosso TR de 10 anos, já com toda a rua alagada, isso daqui já não é a visão técnica da coisa, tá? Então, sempre checar os manuais da prefeitura para ver qual que é a faixa aqui máxima, né, que nós temos no rolamento para esses vazamentos, para trabalhar com essas condições de TRs distintos e fazer essa análise, tá? Então, isso aqui é um ponto, né? Se a sarjeta não dá conta da vazão, obviamente essa vazão vai extravasar aqui para a faixa de rolamento. Aqui ainda, né, enquanto está entre os meios fios, nós temos ainda uma capacidade de drenagem da própria rua. Mas pode ser que esse alagamento seja maior do que o próprio meio-fio. Se isso acontecer, aí nós temos alagamento aqui também na parte da calçada, do terreno, que pode entrar para dentro das casas, né? Então, perceba que é um problema que pode ter aí alguns níveis, né? Um nível de extravasar um pouco da faixa de rolamento, você passa com o carro, levanta o ponto de água, mas ok, né? Um nível que já alaga toda a rua, que talvez não dê tanta segurança de passar com o carro, e um nível que pode extravasar até o meio-fio e já chegar na casa aqui das pessoas. Então, são níveis aí que nós enxergamos, né? Que são oriundos da falta de capacidade hidráulica da sarjeta, tá? Segundo ponto, pessoal, é o seguinte: quando nós temos aqui a sarjeta, essa sarjeta ela vai conduzir um escoamento, né, com uma determinada velocidade, ok? Então, o escoamento está em movimento, né? Então, a água está indo do ponto A até o ponto B, sendo o ponto B provavelmente uma boca coletora que vai engolir essa vazão. Então, ela está indo com uma certa velocidade. Essa velocidade é interessante que ela não seja inferior a 0,75 metros por segundo. Por quê? Porque se ela for menor do que 0,75 metros por segundo, o que pode acontecer? O escoamento não ter energia suficiente para transportar os finos de A até B, e por não ter essa energia suficiente, os finos serem depositados no próprio dispositivo. Então, quando nós temos escoamento de obra real,
nós não temos simplesmente água, nós temos água com sedimentos, silt, areia, argila, né? Então ela vai carreando esses sedimentos, tá? A partir do momento que esse escoamento não tem mais energia para carrear esses sedimentos consigo, esses sedimentos começam a ser depositados no dispositivo. E se esses sedimentos são depositados no dispositivo, a minha seção hidráulica, né, ela começa a ser minorada, né? Então, se eu tinha uma área hidráulica, agora essa área hidráulica, parte dela está com sedimento, então eu já estou com uma área hidráulica menor, né? Tendo uma área hidráulica menor, né, nós temos mais risco aí de esse vazamento dessa microcalha aí da sarjeta, tá? Então, devemos avaliar a velocidade da sarjeta e checar se essa velocidade não está inferior a 0,75 metros por segundo, tá? Da mesma forma que nós temos aqui um limite máximo também de velocidade, tá? Então, olha, a minha velocidade está acima de 0,75 metros por segundo. Ok, então não vai ter depósito de sedimento, muito provavelmente. Mas quanto que está a sua velocidade? Está 15 metros por segundo. Nossa, mas é muito alto, né? Muito alto. 15 metros por segundo é uma velocidade extremamente alta, tá? Isso pode trazer risco tanto para os pedestres que estão passando ali no local. Imagina você vai cruzar uma rua que tem um microcanal com uma velocidade de 15 metros por segundo. Você erra o pé ali, você é levado embora, né? Então, assim, traz um risco grande ali, né, para os pedestres e também traz um risco para a durabilidade do nosso material, né, do concreto. Porque se eu coloco o concreto, né, numa condição que ele está veiculando um escoamento com velocidade acima de 4, 5 metros por segundo, ele pode sofrer um processo abrasivo, né? A gente chama um processo de abrasão, que é um desgaste mecânico, né, que é gerado na superfície do concreto, pode lavar a nata de cimento, deixar o agregado exposto. Isso daí vai reduzir a vida útil do nosso dispositivo. Isso também a gente não quer, né? Então, a importância de avaliar a velocidade na sarjeta, tanto do ponto de vista mínimo, para não ter deposição, como do ponto de vista máximo, para não ter abrasão do sistema, tá? Então, é importantíssimo a gente ter aí esse crivo, né, de análise, justamente para a gente não pecar aqui no mínimo ou no máximo aqui no nosso dispositivo, tá? Outro ponto interessante, pessoal, é o seguinte, tá? É justamente a gente ter uma metodologia de trabalho já estruturada, ok? Por quê? Quando nós temos uma metodologia de trabalho já estruturada para avaliar a sarjeta, avaliar os dispositivos, a gente já tem uma rotina, um fluxo de trabalho definido, a gente economiza o nosso tempo. E economizando o nosso tempo, a gente economiza também o nosso dinheiro, certo? Então é importantíssimo aí a gente já ter isso daí já definido, né? Para quando chegar aí no olho do furacão, o projeto estiver na nossa mão, o prazo correndo solto ali, a gente já tenha um fluxo de trabalho definido, tanto para o dimensionamento de sarjeta, como para os demais dispositivos, tá? Isso, inclusive, a gente passa muito essa visão para os nossos alunos, né? Inclusive, muitos alunos seguem a metodologia, seguem o passo a passo, tem esse ganho, né, de tempo, essa economia de tempo, né, que justamente a metodologia nos traz, tá? Então, por exemplo, passou a ser um banquete. Um exemplo da Cristiane, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é uma aluna justamente que aplicou essa metodologia no seu trabalho de drenagem e dá uma olhada um pouco na experiência que ela teve, né, a aplicar essa metodologia, pessoal. Meu arroz com feijão passou a ser um banquete. Um projeto que eu tinha que me planejar para fazer, entregar em 2 semanas, eu já consegui agilizar a parte hidrológica e fazer aquilo muito mais rápido. Entregar um serviço de qualidade muito mais rápido. Com isso, aumenta a quantidade de serviço que eu consigo pegar. Eu já trabalhei só em projetos de drenagem, tá? Em torno de R$20 mil. Aí, pessoal, vocês viram um exemplo da Cristiane, uma das nossas alunas, né? Que justifica ainda mais esse ponto, né? Traz mais peso a esse ponto da metodologia. Quando nós temos uma metodologia criada e ela é seguida esse passo a passo, facilita o nosso trabalho, facilita o desenrolar do nosso projeto, da nossa consultoria. Porque são muitas informações que nós temos no projeto, muitas informações que nós temos na consultoria.
E quando nós não temos uma metodologia já estruturada, validada, montada, a gente vai tentando começar por um caminho, aí vê que falta informação, aí tenta começar por outro caminho, perde muito tempo, bate muita cabeça, né? Então, assim, ter a metodologia estruturada, sequenciada, traz essa segurança, traz clareza do passo a passo que você vai ter, traz agilidade, economia de tempo, como a Cristiane comentou, e, obviamente, traz ganhos financeiros, né? Que você consegue entregar o seu trabalho de uma forma mais célere, né? E abraçar novas oportunidades, tá? Então, pessoal, dentro desse aspecto, nós temos aqui basicamente duas formas, né, de avaliar a nossa sarjeta, né, de drenagem urbana. E aqui nós vamos focar no aspecto hidráulico, né, dessa análise hidráulica da sarjeta, mas tem algumas premissas iniciais que a gente queria passar para vocês como pontos ali, né, que vocês também vão precisar desenvolver. Por exemplo, nós temos o seguinte, ó, 3 passos importantes aqui, tá? Primeiro passo é definir qual que é o comprimento crítico, né, da nossa sarjeta. Ou seja, imagina só que você tem aqui, ó, um projeto, tá? Onde eu tenho a sarjeta aqui lateral, né, essas linhas vermelhas aqui na lateral da rua. Beleza, eu tenho as sarjetas aqui. Agora, quando que essa sarjeta vai terminar? Ela está começando aqui na boca coletora, ela está descendo aqui todo o condomínio, ok? Mas onde que eu vou ter mais uma boca coletora, né? Onde que eu vou terminar a minha sarjeta para ver a cota dela, para ver a declividade, né? Bom, eu não sei, né? Pode ser que ela ande 50 metros e eu tenha aqui um outro conjunto de boca coletora, por exemplo, né? Pode ser que ela ande 100 metros, né? Então, qual que é o comprimento crítico que eu teria, né, da minha sarjeta, levando em consideração que a seção hidráulica dela está totalmente preenchida, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sarjeta aqui, ó, se eu tenho uma sarjetinha aqui, tá? E a minha lâmina d'água está aqui embaixo ainda, ó. Tá, deixa eu colocar uma churinha aqui para vocês. Minha lâmina d'água está aqui embaixo ainda, tá? Bom, isso aqui quer dizer que eu ainda tenho tudo isso daqui de sarjeta para ser trabalhado ainda, né? Então, ainda tenho uma extensão, né, que eu posso andar com essa sarjeta, porque conforme eu vou andando aqui com a extensão, só dividir a tela aqui para vocês. Então, conforme eu vou andando aqui com a minha extensão da sarjeta, vai aumentando a contribuição da sarjeta, e aumentando a contribuição vai aumentando a minha lâmina d'água, certo? Então, se eu vou tendo aqui esse aumento de lâmina d'água, conforme eu vou indo para jusante, ó, por exemplo, se eu coloquei esse conjunto aqui de boca coletora mais para baixo, provavelmente essa lâmina d'água vai estar mais alta aqui, né? Porque teve mais área de contribuição, então minha lâmina vai estar mais alta aqui, tá? Só que vai chegar um momento que a minha lâmina d'água está no limite da minha sarjeta, está ocupando toda a área da minha sarjeta, ok? E quando isso vai acontecer? Quando eu tiver o meu comprimento crítico, né, a minha extensão crítica, para preencher toda a minha sarjeta. E esse comprimento crítico pode ser avaliado com essa equação, que é o seguinte, ó. Tem aqui a equação aqui em cima, vai ser 3,6 vezes 10 elevado à sexta, vezes, aqui eu tenho o meu S, que é a minha seção de vazão, que é a minha área molhada, ok? Vezes o RH, que é o meu raio hidráulico da sarjeta, vezes o D, que vai ser aqui a nossa declividade longitudinal da sarjeta, tá? O N, que é a rugosidade de Manning, que vai variar aí de 0,013 a 0,016, né? O C minúsculo, que é o coeficiente de runoff que eu tenho aqui no meu projeto, ó, do loteamento, que vai contribuir para a sarjeta, né? O I é a intensidade de chuva da região, e o L, ou o I maiúsculo aqui, vai ser essa largura do implúvio, ou seja, imagine que na minha sarjeta aqui, ó, deixa eu dividir aqui de novo.
Imagine que na minha sarjeta aqui eu tenho uma divisão central da minha rua, que é o ponto mais alto, né? Então, da parte central, ela vai para as laterais, certo? Então, se eu tiver essa área aqui, ó, da minha sarjeta, eu teria, basicamente, desde essa distância aqui, ó, desde essa distância aqui, até chegar nessa outra distância aqui. Então, toda essa área aqui, ó, contribuiria para a minha sarjeta, certo? Do eixo da rua, a água vem aqui, ó, nesse sentido, da minha sarjeta, ok? E do meu lote aqui, ó, vem do fundo do lote e também vem em direção à minha sarjeta. Tá? Então, a água vem do fundo do lote, vem para a calçada e cai na sarjeta, ok? Então, toda essa largura aqui, ó, seria a minha largura de implúvio, que seria algo em torno de 27,50. Então, esse I maiúsculo aqui, né, ou L, né, teria essa distância. Então, calculando esse L, é o nosso comprimento crítico. Aqui, por exemplo, daria 59 metros. Então, em 59 metros andando com essa sarjeta no meu projeto, eu teria ela totalmente cheia. Aí seria o lugar de eu colocar mais um conjunto aqui, ó, de boca coletora para tirar essa água da superfície. Então, por exemplo, aqui eu teria que andar 59 metros para finalizar o meu trecho de sarjeta. Então, ela começaria aqui, né? E ela terminaria aqui. Com isso, eu consigo pegar a cota, né, de término da sarjeta, a cota inicial, a distância, né? Então, tem essas informações, tá? Então, esse ponto aqui, pessoal, a gente não vai se aprofundar tanto em comprimento crítico, mas é um pontapé aqui muito importante para você ter como premissa no projeto ali, para você extrair as informações do dispositivo da sarjeta, tá? Outro ponto aqui, pessoal, é determinar a vazão de projeto, né? Então, olha só, a vazão de projeto aqui, ela vai ser calculada para a microdrenagem através do método racional. O método racional é C vezes I vezes A. Então, o C é coeficiente de runoff, o I, intensidade de chuva, e o A é a área de contribuição, tá? Então, o C, por exemplo, esse projeto, poderia ser algo em torno de 0,8, né, por ser loteamento, tá? Quanto mais próximo de um, mais impermeável, ok? O I, intensidade de chuva, que a gente pode pegar do plúvio, né, onde a gente pode criar uma IDF para essa região, né, calcular a intensidade de chuva. O A vai ser a nossa área de contribuição, que vai drenar para a nossa sarjeta, ok? Então, C vezes I vezes A. O meu C aqui, né, colocaria de forma adicional aqui para vocês. Colocaria de forma adicional o seguinte: o C é adimensional, o I vai ser em milímetros por hora e o A em quilômetros quadrados, tá? Então, para seguir exatamente essa... E o C virou um rostinho feliz aqui. Vou colocar assim, então, pessoal, aqui, né, para a gente seguir exatamente essa equação dividida por 3,6, né, para dar em metros cúbicos por segundo. Então, aqui a vazão também, né, a vazão sairia em metros cúbicos por segundo, tá? Então, para sair com essa unidade, eu tenho que entrar com essas unidades aqui dos meus parâmetros, ok? Então, essa vai ser a vazão que vai ser veiculada pela seção da sarjeta, tá? Então, vencidas essas etapas, aí sim nós vamos para os dois métodos aqui, as duas opções, para verificar hidraulicamente a nossa sarjeta. A primeira opção, vou jogar aqui na tela para vocês. Deu um bugzinho aqui, pronto, resolvi. Então, a primeira opção é a seguinte, vamos lá, fazer um exemplo aqui com vocês, né? Então, tem a rugosidade da minha sarjeta, nesse caso, 0,015, não vai variar muito disso mesmo, né? Vai ser algo em torno de 0,015, 0,014, 0,016. Tem a inclinação lateral da sarjeta. O que é a inclinação lateral? É esse meu Z, ó. É Z para 1, né? Lembra que eu tenho 25% aqui na minha sarjeta tipo C? Então, seria aqui 4 para 1, vai me dar 25%, ok? Se você tem dúvida, é só você vir aqui, ó, fazer um exemplo para vocês, ó. Vou colocar aqui 100. Andou 100 na horizontal, caiu 25, né?
na vertical, seria o meu 25%, tá? 25%. Então, se eu andar aqui 1 metro na vertical, quanto que eu tenho que andar em Z para ter essa inclinação na minha sarjeta aqui, né? Essa é a pergunta. Então, se eu andar aqui 1 metro, eu teria que andar 4 metros, né, para ter essa inclinação, tá? Eu teria aqui 4 metros. Por isso que é Z para 1, né? Ou seja, nesse caso dessa sarjeta tipo C, é 4 para 1, ok? Se eu tivesse a sarjeta tipo B lá, né, que é 15%, vamos pegar aqui 100, caiu 15. Então, quantos metros que eu tenho que andar aqui, ó, na horizontal, né, para encontrar essa declividade? Vamos ver. Aqui eu tenho 1 metro, e aqui eu teria 6,66 metros, tá vendo? Então, seria 6,63, o meu Z para 1, tá? Então, para cada inclinação da sarjeta, eu vou ter um Z específico. Nesse caso, que é 25%, o meu Z é 4, como a gente viu ali, tá? Depois eu tenho declividade longitudinal da minha sarjeta. Então, se eu pegar no projeto, seria a declividade no sentido do fluxo, mesmo descendo a rua aqui, né? Nesse caso é 4%, ou 0,04 metro por metro, né? Que é a mesma coisa. Vazão teórica, né? A vazão teórica viria aqui da nossa equação no método racional, né? Então eu coloquei o C, a intensidade da cidade, a área ali da minha sarjeta, né, de contribuição, calculo a minha vazão teórica. Essa vazão teórica, ela pode ser majorada aqui, ó, por um fator aqui, né? Dependendo do ponto de vista, pode ser redução da capacidade hidráulica ou majoração, né, da nossa vazão. Nesse caso, eu estou adotando como majoração. Por quê? Porque a sarjeta, ela pode sofrer algumas obstruções. A gente sabe, né? A gente está passando na rua, a gente vê o pessoal limpando sarjeta, cai folha de árvore, tem lixo, é sacolinha de mercado. Então, ela tem algumas obstruções. Já tem, levando em consideração essas possíveis obstruções, alguns manuais, como aqui o da EACTESB, indicam um fator, né, de majoração para a nossa vazão. Então, por exemplo, se a vazão deu 0,035, eu aplico um fator de 1,5, porque é condizente aqui com a minha... na verdade, aqui vai ser diferente, né? Deixa eu pegar um outro fator, porque aqui eu tenho metro por metro, então seria que entre esses dois valores aqui, né? Entre esses dois valores, tá? Vamos adotar 0,05, ó, já que eu tenho uma declividade de 0,04, então seria esse fator aqui, ó. Deixa eu mudar ele para cá. Seria próximo à declividade aqui da minha via. Então, tem a declividade de 0,04, estou arredondando para 0,05 aqui, tá? Então, para isso, eu adotaria um fator de 1,5, beleza? Então, um fator de 1,5. Então, o que eu vou fazer? A minha vazão aqui vai ser essa vazão teórica vezes o fator de majoração. Então, dá 0,525, tá? Na verdade, 0,0525, ok? Então, essa vai ser a vazão que eu vou utilizar para calcular a sarjeta. Beleza, feito isso, o primeiro passo é calcular a altura da lâmina d'água na minha sarjeta. Tá? Então, aqui eu tenho uma sarjetinha, é 18 aqui no meu fio, mas eu tenho 12,5 de altura livre dentro da sarjeta, tá vendo? Se passar disso, já vai para a faixa de rolamento. Então, aqui, pessoal, eu vou ter aqui, né, basicamente, essa equação que leva em consideração a minha vazão, né? Vou até apagar aqui esse zerinho aqui, ó, colocar só como vazão. Essa vazão aqui vai estar dividida por 0,375 vezes a declividade longitudinal da nossa sarjeta, né? Que nesse caso aqui é 4%, tá? Vezes Z, que a gente viu que é 4, né? O valorzinho de Z, dividido por N, que é a rugosidade da sarjeta, que é 0,015, ok? Então, com isso, nós calculamos aqui essa lâmina d'água de aproximadamente 11 centímetros, tá? Feito isso, nós vamos calcular a largura da lâmina d'água. Então, se aqui eu teria uma altura, né, da lâmina d'água de 11 centímetros, eu preciso calcular também a largura aqui, ó, da lâmina d'água, tá? Sendo que o total da sarjeta é 50. Mas a minha lâmina d'água é menor, né, de 11 centímetros, então qual que seria a largura da lâmina d'água? Bom,
Para calcular isso é fácil, pega aqui a minha altura, faz vezes o Z, que eu já tenho definido, vai me dar uma largura de 43 centímetros, tá? Então, o que está acontecendo nessa sarjeta aqui, pessoal? Eu tenho uma sarjeta que é basicamente isso aqui, ó. Eu tenho 18 centímetros de meio fio, eu tenho aqui uma declividade de 25%, né? Então, vou pegar ela aqui, ó, seria algo em torno disso daqui, 25%. Só vou colocar ela aqui no... inverter aqui, né? Beleza? Então, essa daqui é a minha sarjeta. Aqui eu tenho 72, deixa eu ver aqui. 18 centímetros. Deixa eu pegar a declividade aqui de novo. Vinte e 25%. Colocando só para representar aqui, né, pessoal? Deixa eu ver se está certo aqui. É que está certo. 18, beleza. Então, eu tenho essa sarjetinha aqui, que vai ter uma lâmina d'água de 11 centímetros. 11 centímetros. Então, essa lâmina d'água de 11 centímetros vai me gerar aqui um W0 aqui, né? De aproximadamente 43 centímetros, aqui cotado 44 centímetros, né? Então, aqui dentro eu tenho água, né? Basicamente na minha sarjeta. Tá? Então, aqui eu teria uma quantidade de água. Tá? Então, é essa condição que eu tenho, né, na minha sarjeta. Uma lâmina de 11, seria essa lâmina aqui. E uma largura desse implante de 44 centímetros, que eu acabei de calcular aqui. Beleza. Agora eu vou calcular a área molhada. A lâmina d'água vezes a largura da lâmina, dividido por 2. Calculei a área molhada. Show. Por fim, calcula a velocidade. Aplicando aqui a equação da continuidade, velocidade é igual a vazão por área. Vou fazer a divisão dos dois valores, chega em 2,26, que é maior que 0,75 e é menor que 4 metros por segundo. Então, estaria dentro, né? Então, essa aqui é uma forma da gente avaliar a sarjeta, tá? Seguindo esse roteiro de cálculo aqui. Ok? Segunda forma, pessoal, um pouco mais automatizada, né? Seria o seguinte. Bom, vou considerar aqui os mesmos parâmetros, ó, mesma rugosidade, mesmo tipo de sarjeta, mesma declividade da rua, mesma vazão, já majorada, ok? E vou aplicar direto a equação de Manning. Aí eu já tenho aqui estruturado o meu Y, que o Excel vai calcular para mim. O W0 é em função do Y, né? A área é em função do Y, o perímetro é em função do Y, o raio hidráulico é em função do Y, né? A minha vazão aqui, ó, vou colocar como vazão já resultante, já majorada, aqui é de 0,0525. Esse valorzinho aqui vai ser um valor só de ajuste que o Excel vai utilizar. E aqui ele vai calcular a velocidade também da minha lâmina d'água, que vai estar em função também do Y, tá? Então, a grande sacada aqui é encontrar o Y. Se eu encontrar o Y, eu encontro todo o resto, tá? Então, o meu raio hidráulico aqui, por exemplo, ó, é a área pelo perímetro. Para calcular a área hidráulica precisa do Y, para calcular o perímetro precisa do Y. Aqui o meu A também é área hidráulica. Para calcular a área hidráulica precisa do meu Y. Então, a grande sacada realmente é calcular o nosso Y de uma forma com que esse Y gere uma vazão que seja igual à vazão que está sendo veiculada, tá? Depois que eu descobrir esse Y, aí fica fácil descobrir todos os outros termos e aplicar a equação de Manning. Então, como que a gente faz isso? Olha só. Eu venho aqui no Excel, o meu está em inglês, mas de vocês vai estar dados. O meu aqui está GoalSeek, o de vocês vai estar atingir metas, se o de vocês estiverem em português, né? Então, clica aqui em GoalSeek. Aí vai aparecer o seguinte, ó. Qual é a célula, né, que você quer basicamente aqui, vamos colocar, ter o resultado, né, igual à vazão de projeto. Então, eu quero que esse meu Q de teste aqui, ó, seja igual à minha vazão de projeto. Porque esse meu Q de teste é a capacidade hidráulica da sarjeta.
tá? Quanto que passa de vazão na minha sarjeta, em decorrência ali do meu Y. Tá, mas esse Q de teste, ele tem que ser igual a qual vazão? Tem que ser igual a essa vazão aqui, ó, que é a vazão de projeto. Então, que é 0,525. Beleza? Tá, para isso acontecer, para esse Q aqui, ó, ficar igual ao meu Q de projeto, minha vazão de projeto, você vai mudar qual parâmetro dessa sequência aqui? Eu preciso mudar o Y, que é o Y que eu quero descobrir. Então, eu quero que ele teste vários Ys para que a minha vazão de teste seja igual à vazão de projeto. Aí eu vou encontrar o meu Y correto. Aí eu vou clicar aqui em OK e ele vai fazer esse cálculo para mim rapidamente, tá? Então, ele fez o cálculo e já encontrou um Y aqui, ó, que é de 12 centímetros, tá? Perceba o seguinte, pessoal, que se eu for arredondar aqui, o valor aqui que ele... Bom, se for arredondar, olha só, tem uma pequena diferença, tá vendo? Da vazão de projeto e a vazão aqui que ele encontrou, tá? Essa pequena diferença gera também uma pequena diferença no meu Y, né? Então, perceba que na primeira opção de cálculo, eu tinha um Y aqui calculado ó, de 10,77, arredondando para 11 centímetros. Esse Y aqui já é arredondando aqui para 12 centímetros, tá? Então, tem uma pequena diferença porque ele não encontrou exatamente aqui a minha vazão, tá? Ao mesmo tempo, a velocidade, como a velocidade depende da vazão, né, e depende do meu Y, que é a área, também tem uma pequena discrepância dos dois métodos, tá? Mas, de qualquer forma, chegamos aqui no resultado também muito próximo de 12 centímetros contra 11 centímetros pelo primeiro método, ok? Então, são duas formas de calcular. Obviamente, essa segunda forma aqui, ela é bem mais rápida, né, para você calcular. Então, você consegue ter um resultado mais automatizado, ok? Mas você perde um pouquinho de precisão, tá? Perde um pouquinho de precisão. Já no primeiro método, né, dá um trabalhinho um pouco maior para estruturar aqui, seguir todo o roteiro, mas você acaba calculando parâmetro por parâmetro, né? Então, você acaba ganhando um pouco mais na questão da precisão, tá? Então, uma análise mais rápida, né? O GoalSeek vai ajudar bastante, né? Uma análise mais detalhada que vai fazer parte aí do seu memorial de cálculo e tudo mais, a primeira opção, né, talvez seja a mais indicada para você, tá? Então, pessoal, aqui são duas formas, né, para você calcular a sarjeta. Existem outras formas de calcular a sarjeta, tá? Que aí a gente não vai conseguir abordar aqui, obviamente, nessa aula, mas existem outras formas, alguns softwares também que você pode utilizar, né, para calcular a sarjeta, para modelar a sarjeta também, como o Swim, né, calcular a sarjeta com outras ferramentas. Então, existem N possibilidades. Aqui eu quis trazer duas, até para vocês entenderem aqui todo o contexto, a sequência das equações, todo o raciocínio lógico, para que vocês possam replicar aí no trabalho de vocês também, tá? Lembrando, pessoal, aqui recado final aqui para vocês, né, que aqui na descrição desse vídeo vai estar disponível aqui para vocês o link para vocês se inscreverem para o nosso mini curso gratuito de drenagem urbana, que vai acontecer aí a partir do dia 2/9 e vai até o dia 9/9, tá? Então, aqui serão 4 aulas ao vivo e online comigo, né? Onde a gente vai mergulhar aí no universo da drenagem urbana. Vocês vão aprender aí todo o passo a passo para dominar a drenagem urbana e faturar R$10 mil nessa área, com direito a certificado de conclusão de 8 horas aula, beleza? Então, pessoal, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo, se fez sentido para você, se agregou algum conhecimento para você, se você conseguiu entender, se você gostou. Se você quiser também compartilhar esse vídeo com 2, 3 colegas próximos que têm interesse nessa área, e não se esqueça também de se inscrever nesse canal para você estar por dentro de todas as novidades. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Grande abraço para vocês, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau.